Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Tá começando agora mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. E hoje é dia 29 de janeiro, quinta-feira, e nós estamos aqui para te deixar atualizado sobre tudo que rolou durante o dia e principalmente com informações que mais importam para você. Eu sou a Suzana Rezende e divido os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Um bom final de tarde a todos! E como sempre, o nosso programa tá recheado. A gente vai falar desde saúde à inovação, passando também por investigações graves no poder público e até temas que mobilizam a emoção e a consciência social. Pois é, assunto é o que não falta. Vamos falar sobre cannabis medicinal, empreendedorismo e muito mais. Então fica com a gente para entender melhor essas histórias com o teu café na mão, que o ABCcast já está começando. E começamos o programa de hoje falando sobre a cannabis medicinal. Então, JP, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deu um passo importante e aprovou o cultivo de cannabis por empresas aqui no Brasil, além de liberar a venda de canabidiol em farmácias de manipulação. E isso amplia bastante o acesso aos tratamentos, com controle, limite de THC e fiscalização desde o plantio até o medicamento final. E a decisão também atende uma determinação do STF, o Supremo Tribunal Federal, e anima pacientes, associações e pesquisadores. E os números mostram que o uso medicinal já é uma realidade no país, com quase 1 milhão de pessoas em tratamento. O que é curioso, como um tema que por tanto tempo foi tratado com preconceito, agora se transforma em política pública de saúde. A cannabis medicinal é o tipo de avanço que mostra o quanto a ciência pode ser mais racional do que o moralismo. Então não é sobre liberar droga, como alguns já disseram, é sobre aliviar a dor, e o Estado, quando se guia por evidência e não por medo, ele faz exatamente o que se espera dele: cuidar. Exatamente. Lembrando que o canabidiol, que tem ali os seus níveis de THC, não é uma droga, né? Ali, quando a gente fala do extrato de canabidiol, que é extraído ali da planta, principalmente a planta quando é plantada assim com forma legal, ela é um medicamento. Ela é um medicamento como qualquer outro que passa por processos químicos e precisa sim ser regularizado e principalmente ter o apoio ali da Anvisa para a gente manter os padrões e também o nível seguro. Então, é um avanço que a gente tem aí. Conheço pessoas que utilizam do canabidiol e, quando feito o tratamento da forma correta, é muito bom e é muito proveitoso. Então, seguimos. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando sobre um assunto muito sério: desaparecidos em São Paulo. Ouvinte, em 5 anos, um serviço da Prefeitura de São Paulo ajudou a reencontrar mais de 3.700 pessoas desaparecidas, juntando tecnologia, cruzamento de dados e atendimento humanizado. Só em 2025 foram mais de 1.000 pessoas localizadas, com apoio até das câmeras do Smart Sampa espalhadas pela cidade. E fica o alerta: não precisa esperar 24 horas para registrar o desaparecimento. Quanto antes, melhor. Incubadora tecnológica em Sorocaba. Corre que ainda dá tempo. As inscrições para o programa de pré-incubação do Parque Tecnológico de Sorocaba vão até o dia 1º de fevereiro. São 12 vagas para empreendedores, startups e universitários do Brasil todo que querem tirar uma ideia inovadora do papel. O programa oferece mentoria, capacitação e conexão com o ecossistema de inovação. Tudo para preparar o projeto para o mercado. E agora, para fechar nosso giro, vamos falar sobre envolvimento com o PCC, o primeiro comando da capital. Olha só, uma operação do Ministério Público colocou no radar o secretário de Administração de Ferraz de Vasconcelos, Adriano Dias Campos, afastado do cargo por suspeita de corrupção e ligação com o PCC.
A investigação aponta manipulação de licitações, lavagem de dinheiro e até tentativa de apagar uma dívida ambiental milionária. E o caso segue em apuração e pode revelar um esquema ainda maior dentro da administração pública. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com tecnologia, política, segurança e serviço público em destaque. E se você quiser se manter atualizado com as melhores informações do que acontece na região, no Brasil e até no mundo, acesse o nosso site, é o abcdoabc.com.br. E lembrando que hoje, quinta-feira, é o momento que a gente traz alguma dica ou até mesmo alguma orientação relacionado à saúde mental. E hoje a psicóloga Natália Mello vai falar um pouquinho daquele momento que a nossa cabeça não desliga, sabe? Então, é com você, Natália. Oi, Suzana. Oi, João Pedro. E oi para você que está ouvindo a gente. Você já teve a sensação de que a sua cabeça não desliga? Que mesmo quando o dia acaba, a mente continua funcionando, revisando coisas, antecipando problemas, criando cenários? Isso é muito comum em quadros de ansiedade e tem muito a ver com o que a gente chama de preocupação excessiva. A preocupação, ela nasce como uma tentativa de evitar que algo dê errado. Então a mente vai pensando em possibilidades, em planos B, tentando se proteger. O problema é que quando isso acontece o tempo todo, o cérebro ele entende que existe uma ameaça constante. E aí, se existe uma ameaça constante, o corpo vai reagir. A tensão aumenta, o sono fica mais difícil, a concentração cai. A pessoa ela sente que está sempre ligada, mesmo quando não tem nada acontecendo naquele momento. É por isso que se preocupar demais não traz mais controle, só traz mais desgaste. Uma estratégia bem simples é se perguntar: isso que eu estou pensando precisa ser resolvido agora? Se a resposta for não, vale de forma consciente adiar essa preocupação e trazer a sua atenção para o que está acontecendo naquele momento. Isso ajuda o corpo a entender que não tem uma ameaça imediata. E quando a mente não desliga quase nunca, quando a preocupação vira um padrão, a terapia ela pode ajudar muito. Porque no processo terapêutico, a pessoa vai aprender a reconhecer esses ciclos e a sair deles de forma bem mais saudável. Se esse tema conversa com o que você vive hoje, me acompanha no Instagram, no @psinataliarmelo, Natália com TH, e você pode mandar suas dúvidas ou sugestões por lá também. Eu devolvo agora para vocês, Suzana e João Pedro. A Natália trouxe uma reflexão necessária. A cabeça que não desliga é quase um retrato da vida moderna. A gente aprendeu a medir produtividade por exaustão, como se descansar fosse perda de tempo. Só que não dá para desligar esse pensar do amanhã com a mente em pane. E ouvir isso no meio do noticiário é um lembrete. Saúde mental também é pauta pública, e não luxo individual. E agora vamos falar sobre imposto sobre o aluguel de temporada, hein? JP ouvinte, a Receita Federal precisou desmentir um boato que se espalhou até rápido demais. Então presta atenção, não existe novo imposto automático para todo mundo que aluga imóvel por temporada a partir de 2026. Exatamente isso. A regra só vale para quem é considerado grande proprietário, ou seja, quem tem mais de 3 imóveis alugados e fatura acima de R$240 mil por ano com aluguel. Quem não entra nesse perfil continua pagando só o imposto de renda, sem IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E ainda tem um período de transição, que vai de 2027 até 2033. A Receita reforça ainda que a ideia de reforma é simplificar e evitar cobrança indevida, inclusive com desconto na alíquota e mecanismos de proteção para os aluguéis de menor valor. E essa confusão com o tal novo imposto mostra como a comunicação oficial ainda é um calcanhar de Aquiles do poder público. Bastou uma manchete mal lida para transformar essa informação em pânico. Então, o problema não é o tributo, é esse ruído. E num país com tanto improviso, o que a Receita precisa aprender é falar como gente, simples
direto e sem juridiquês. E lembrando, a gente dá aqui a mesma dica que a gente falou no episódio anterior. Cuidado com as palavras de urgência. Então, principalmente, o governo não quer que você saiba disso, você precisa saber disso nesse momento. Normalmente, quando a pessoa, muitas vezes influenciadores ou até mesmo sites, utilizam dessa comunicação, quase 90% das vezes é falso ou é fake. Então, sempre procurem meios oficiais para se informar, principalmente quando a gente está falando de dinheiros, impostos, entre outras coisas. E agora vamos falar sobre o polêmico Banco Master. Ouvinte, JP, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se influenciadores foram pagos para atacar o Banco Central durante a crise que levou à liquidação do Banco Master. A suspeita é de campanha coordenada para pressionar autoridades e jogar a opinião pública contra o BC, o Banco Central. E a linha é justamente essa. Até onde vai a opinião e onde começa a manipulação de informação. Porque se passou de uma publi disfarçada para interferência no nosso sistema financeiro, o problema então é muito maior. Com certeza. E sobre isso, o advogado Edivaldo Barreto explica os limites legais e os impactos desse tipo de atuação. Vamos ouvir um trechinho do áudio com a análise dele. Esse inquérito, que trata dessa abordagem acerca desses influenciadores, no caso do Banco Master, ele pode sim, em última instância, trazer um precedente relevante para o setor, porque pode, a partir dele, passar a ser exigido uma maior transparência na relação, na divulgação de conteúdo pelos influenciadores digitais, uma maior transparência na relação entre os influenciadores e os seus financiadores, enfim. Pode, de fato, esse inquérito trazer um outro olhar, talvez até uma regulamentação mais aprofundada em relação a essa temática, desde que se observe, é preciso ser dito, que não seja uma regulamentação em que haja a censura. Na realidade, o que precisa ser preservado é a consciência do destinatário daquela mensagem. Aquela pessoa que recebe aquela mensagem, aquela informação produzida por um produtor de conteúdo, ele tem que ter a ciência de que aquela informação ela tem origem em um contrato civil de publicidade e propaganda. Aquele influenciador ele recebeu recursos para poder fazer aquela manifestação. Então, o que eu creio que pode haver a partir desse inquérito é uma maior transparência e elementos do compliance trazidos para essa relação aí de influenciadores digitais que produzem conteúdo no ambiente das redes sociais. E para entender tudo com mais calma, com análise completa e mais esclarecimentos sobre esse caso, o convite já está feito. Acesse a matéria no nosso portal oficial, que é o abcdoabc.com.br. E agora chegou o nosso quadro, o queridinho de muita gente, o Quem Disse Isso. É nesse momento que a gente para um pouquinho, respira, reflete e traz para você uma frase daquelas de se anotar no caderninho, de refletir ou até mesmo usar de assunto aí na mesa de um bar. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. Então, vamos de frase. Libertar-se foi uma coisa. Assumir a posse desse eu liberto foi outra. Vou repetir. Libertar-se foi uma coisa. Assumir a posse desse eu liberto foi outra. E aí, Su? Será que dá para adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Essa frase aí é de impacto, hein? Vou dar aqui um spoilerzinho. Então, dono ou a dona dessa frase tem um Nobel de Literatura, um Pulitzer no currículo e frases que atravessam gerações. E aí, ouvintes, sabe quem foi? E quem disse isso foi Toni Morrison, do livro Amada ou Beloved em inglês, um clássico da literatura mundial. O Toni Morrison falava de libertação, mas também de responsabilidade.
Porque não basta romper as correntes, é preciso saber o que fazer com a liberdade depois. É um lembrete muito bonito e também doloroso. A autonomia não é ausência de amarras, é consciência daquilo que se carrega. E é com essa reflexão sobre liberdade, autonomia e as rédeas da nossa vida que nós terminamos mais um episódio. Lembrando que se você quiser nos acompanhar, escutar episódios anteriores ou até mesmo nossos episódios especiais, nós estamos em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Aonde você quiser, basta buscar pelo ABCcast e dar o play. E se tu gostou do episódio, conta pra gente o que achou. Vale aquele teu feedback em forma de crítica, sugestão, elogio ou até aquela pauta curiosa que só você reparou pela rua. A gente tá sempre ouvindo vocês, então já aproveita e passa lá no nosso Instagram, que é o abcdobc_oficial, porque, como sempre, você já sabe, a nossa conversa não termina por aqui, ela sempre continua por lá. É isso aí. E lembrando que o nosso site, ele tá a todo vapor. Então, acesse abcdobc.com.br para ficar informado de tudo que mais importa para o seu dia a dia, seja do esporte à política. E como nós também não paramos, lembrando que amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, tem mais um episódio do Cine ABC Metrópole. É isso aí, confere lá. E antes de encerrar, fica aqui o nosso abraço para você que está enfrentando o trânsito, voltando do trabalho ou só tentando desacelerar o dia. Que bom ter a tua companhia desse lado. Amanhã a gente tá de volta com café, conversa boa e o mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos, com firmeza e leveza, do jeito que tem que ser. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.